Fala, meus amigos, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente no nosso canal. Não vou falar sobre hidroponia, a gente está se organizando, a gente vai criar uma playlist aqui sobre algumas palestras que a gente vem trabalhando junto com alguns profissionais dentro do nosso estado aqui, o Espírito Santo, para que vocês possam, quem tiver interesse, assistir essa playlist, assistir o próximo vídeo, que é muito interessante. Meu amigo e irmão vai falar para vocês aí sobre o plantio de uva. As palestras estão acontecendo dentro do estado todo, num trabalho que a gente tem uma parceria muito bacana aí, com vários órgãos dentro do governo estadual, dentro das prefeituras, dentro de parceiros particulares. Então a gente está fazendo um bate-papo bacana demais. E quem quer saber um pouco mais sobre a cultura da uva, a gente vai dar um panorama muito bacana aí com esse profissional, que é lá do Rio Grande do Sul, mas está aqui morando há alguns anos aqui no Espírito Santo, que é o Douglas Gaúcho, esse amigo e irmão que eu tenho. Então assistam, esse vídeo que a gente vai colocar na sequência, foi gravado lá em Mantenópolis, mas serve para o Brasil todo, serve principalmente para a nossa região do Espírito Santo, para vocês contemplarem e compreenderem um pouco dessa história bacana dentro desse sistema, que é fantástico, que são os plantios de uvas da nossa região. Meu nome é Douglas Gasparetto, atualmente moro em Conceição do Castelo, na região serrana do Espírito Santo, né? Hoje nós trabalhamos principalmente a cultura dentro da propriedade nossa, é a questão da uva. Hoje são 7 hectares,2 de uva sendo produzida na região, né, serrana. Estou perto de Venda Nova, Pedra Azul, Domingos Martins aí em cima, Tangerina Pocã e frutíferas. A palestra hoje será mais voltada à questão da uva, né? Já falo gaúcho porque sou oriundo lá do Rio Grande do Sul, onde a minha família ela é detentora, né, de produção de vinhos, sucos, espumantes, enfim. Mantenópolis, se eu não me salvo engano, no passado já teve alguns agricultores que introduziram uva, concordo? E alguns ainda continuam com uva, perfeito? A uva é uma das poucas culturas que a gente tem a oportunidade de ter visitas constantes, né? Alguns de vocês já foram para o sul em excursões técnicas para conhecer plantio de uva, ou foram visitar a festa da uva, ou foram em vinícolas. E é algo que atrai muitos turistas. Então é uma fruta que ela tem uma capacidade milenar de trazer pessoas de um lado para o outro, para visitar e também consumir os seus produtos. Uva dá em qualquer lugar? Hoje dá. É aquilo que o Paulinho falou. Hoje a tecnologia veio para somar, né, Rodrigo? E hoje você coloca em vários locais onde você desejar a cultura da uva. É uma cultura simples, mas ela tem as suas metodologias e as suas práticas. Concorda, velho? Esqueci o nome do Osaías, né? Osaí. Ela tem as suas práticas e ela tem que ser seguida à risca. Por quê? Uma falha no início, calcário, por exemplo, no início do processo de poda, né, Pacheco, vai alterar muito na questão da produtividade. Terminei agora o curso técnico de fruticultura pelo Senar. Para quê? A gente, mesmo conhecendo, mesmo buscando, mesmo sabendo de muita coisa, precisamos mais conhecimento, Ed. E o conhecimento ele vem a somar. A minha palestra no início vai ser um pouco mais abrangente, depois na parte técnica, na parte da tarde, né, Frei? Uma coisa mais específica, mais objetiva, em cima dos tratos culturais, do ponto a ponto. Para quê? Para a gente estar estabelecendo. Está dando certo? Está demorando para carregar. Mas vou falar de trás para frente para não atrapalhar o nosso andamento. Hoje a uva, dentro da nossa realidade, ela é 70% da parte financeira da nossa propriedade, lá em Conceição do Castelo. 1 hectare de uva, ele comporta em torno de 2.000 plantas, perfeito? No terceiro ano, que é o ano da produtividade, 1 hectare de uva, ele dá na nossa realidade em torno de 20 toneladas. O preço médio estipulado pela Ceasa do Espírito Santo, anual, R$ 5,00 o quilo. Se você for vender para o turismo, dentro da sua propriedade, que a gente fala que é o valor agregado, hoje você vende em torno de 8 a 10 reais o quilo. Nossa propriedade hoje atua 100% no colhe e pague.
O que é o colhe e pague? Você pega o turista, abre a sua propriedade e deixa ele colher e consumir. Nós deixamos lá, porque tem muita uva, consumir a uva que ele quiser de graça, sem pagar nenhum real. Como são agências de turismo que vêm nos visitar, o que a gente faz para não ter perca? Ó, agência, a gente aceita a pessoa de vocês aqui dentro da propriedade, desde que a pessoa seja obrigada a levar 1 quilo de uva, aonde a agência já pagou. É um bem acordo, vamos dizer assim. Então a agência já me paga 1 quilo de uva, então aquele custo que eu parei, tudo que eu estava fazendo para te atender, já vai ser pago, porque 1 quilo da uva já vai sair. O turista tem a oportunidade de ficar 2 a 3 horas dentro do plantio de uva, aonde ele vai consumir o tanto que ele aguentar. Só não pode beber água. Se beber água já não pode, porque aí se estufa a pessoa, ela vai comer menos. Uma jogadinha. Parece besteira, a garota também faz a mesma coisa. E automaticamente ele vai colher os seus frutos. Nós temos as cumbucas ou as caixas, e a pessoa vai andar dentro da propriedade. Quais são as variedades que a gente orienta, tanto para o agricultor, para ter menos dor de cabeça, e também para quem trabalha com a questão das visitas? Niágara rosada, ou a Niágara branca, Niágara rosada, Isabel, e quando vai fazer um suco, alguma coisa, uma quantidade mínima de Bordeaux. Para quê? São uvas rústicas, fáceis de trabalhar, manejo é mais adequado, menos dor de cabeça com pragas e doenças, e aí automaticamente você consegue ter uma produtividade mais expressiva. Então hoje um agricultor que quer começar um plantio mínimo, eu falo aí em 250 mudas, de 250 milhas, para começar um plantio, para ele sentir, né, como é que ele vai se adequar. Hoje, volto a repetir, 1 hectare de uva te dá 20 toneladas. Qual é a vantagem da uva? São 4 meses. O que são 4 meses? Do dia da poda ao dia da maturação e a comercialização. Qual é o segredo da uva? Você tem todo o outro tempo do ano para trabalhar no seu cacau, para você trabalhar na sua goiaba, lavoura de café, porque qual que é o período normalmente que o turista quer comer uva? Natal e final de ano, que é o ápice da venda. Porque aqui no Espírito Santo nós temos um dos estados que mais consome uva per capita pelo Brasil. O maior comedor de uva é o capixaba. Incrível, né? E vem da onde? Sou ou Juazeiro ou do Rio Grande do Sul. Juazeiro quer pegar o final do ano, ali para janeiro mais ou menos, que é as maturações. Dezembro e início de janeiro, ninguém tem uva ainda. Então quando tem, está muito cara. E nós no Espírito Santo temos essa vantagem de produzir nessas épocas. Então o seu valor, muitas vezes na Ceasa, vai a R$12 aí 1 quilo da uva. Tá dando certo aí, meu João? Beleza. Hoje, o preço médio de uma muda introduzida é em torno de 15 a 17 reais. Qual é a vantagem da uva? Eu passo, o freio vai morrer, e 50 gerações depois vão morrer, e o pé da uva continua no mesmo local. O Frei teve a oportunidade de visitá lá no Rio Grande do Sul, plantas que têm mais de 100, 120 anos lá produzindo. E uma uva ela pode ter, depois do 4º ano, podas programadas, que é o que a gente faz hoje dentro da propriedade. Então são vários os talhões, ou os vários hectares, sendo podados em épocas diferentes. Para quê? Para eu ter uva mais tempo. Então eu tenho como agregar dentro da propriedade, maior tempo possível, a visitação das pessoas. Qual que é a vantagem? Você tem que agregar mais coisa. O turista ele precisa e ele necessita de atrativo. Então aí você tem a questão do cacau, que tem uma procura bastante na nossa região, né? A questão do chocolate, a questão da goiaba e a questão do morango. Você tem que criar uma cadeia de visitação dentro da sua propriedade. Qual é o nosso problema hoje da uva quando a gente fala em produtividade e maturação? Todo mundo conhece passarinho, né? Se você tem uma época que é final do ano, que quase você não tem fruta, na nossa realidade, vocês têm aqui ainda a manga, nós lá ainda não temos, ela demora mais para fevereiro, então você vai ter muita visita, então você tem um custo um pouco mais elevado, que é a questão da cobertura dos vinhedos. Mas depois que você monta a estrutura, qual é a vantagem? A vantagem que você tem com produzir um tempo bem hábil. Qual é a vantagem de Mantenópolis, comparado aos municípios que
que estão introduzindo a questão da fruticultura aí. Mantenópolis está no lado de Pancas. E hoje Pancas se torna referência na questão do turismo de experiência, concorda? E nada melhor do que o cara que está em Pancas vir para Martenópolis e conhecer um plantio de uva. O turismo de experiência, que é a realidade nossa lá hoje, traz muita gente. Todo final de semana nós estamos vendo aí em torno de 2 a 3 ônibus sagrado, e sem contar carros, né, populares que vão visitar. Então todo final de semana você tem gente dentro do município que vai se hospedar, que vai consumir o vinho produzido, a geleia produzida. Então qual é a vantagem da uva? Além da venda in natura, eu vou fazer a geleia, vou fazer o suco, vou fazer o vinho, vou fazer o destilado, dando tudo errado. Pensa, deu tudo errado, você pega e ainda você faz o óleo dela. Dando tudo errado, ainda você tem como consumir a uva. 90% do que planta uva hoje vai ganhar dinheiro com a venda in natura, porque é o dinheiro no bolso e rápido, tá bom? Vamos mais. Douglas, eu quero plantar a uva. Qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Bom, eu vou olhar para o meu terreno e eu tenho que saber que eu vou ter que andar em pé. Se eu cair de costa, já tenho problema. Perfeito? E eu não vou entrar num brejo também, porque a uva não aceita, diferente de muitas culturas que quer muita água, a uva não gosta de muita água na planta. Ela depende em torno de 18 a 48 litros de água por semana. Claro, no ponto auge dela de maturação, ela vai exigir um pouco mais de água, mas molhando 3 vezes por semana, em torno de 1 hora aí, está tranquilo. Lembrando, nunca coloque bailarina ou canhão, porque você vai umedecer a folha e aí você tem doença. Quem planta tomate sabe muito bem, né? Molhou a folha, dá problema. Então automaticamente a uva também, ela tem esse mesmo déficit. Qual é a vantagem? A uva você pode pegar a muda pronta ou plantar o porta-enxerto. Você tem 2 opções. Qual é a vantagem de introduzir um porta-enxerto? O custo é mais barato e você tem uma estrutura, como o Verdinho falou da questão radicular do Verdinho, do Paulinho falou, o Verdinho fala também, né, Paulinho? A parte radicular, eles estão fazendo a enxertia, né, no café conilão, café arábica. O porta-enxerto, ele cria uma estrutura radicular mais resistente. Quando você faz a enxertia, você tem uma planta mais estruturada. Custo-benefício. Qual é a vantagem de você pegar e colocar na sua propriedade uma muda pronta? A questão do tempo, né? Plantou hoje, com 6 meses você já está com ela na estrutura montada em cima, né? Normalmente a gente usa o sistema espaldeira, que é espaldeira, o enlatado, que é o superior, que é a pareira que a gente fala. Qual é a vantagem desse sistema? Maior produtividade, e o manejo também fica na sua visão dos olhos, então você consegue trabalhar melhor. Deu certo? Você colocou essa? Não. Vamos colocar a outra. A outra é mais, essa é mais técnica. Vitivinicultura, isso. Esse menino é bom, tá? Bicho é águia. E qual que é a importância? Eu acho que a frase mais importante em tudo que vocês vão ver, e de todas as palestras, o homem no campo. Não tem nada que segura mais o agricultor na roça do que a fruticultura. Não tem nada que segura mais. Lá na nossa realidade, lá no nosso município, hoje Conceição do Castelo é considerado um dos maiores produtores de tangerina pocã do estado do Espírito Santo. Pode passar. E da brotação, lá que vocês estão vendo tipo uma berruguinha, lá são 2 cachos garantidos. Até a frutificação, essa uva Isabel, são 4 meses. Então o período é muito rápido. Pode passar. Aqui um pequeno dado, então 2.000 plantas, no 3º ano 20 toneladas, 100 mil reais. Douglas, qual é o custo de eu produzir no hectare de uva? Vou falar um hectare, depois a gente reduz para a quantidade de planta. 35% é o custo de produzir a sua uva. Mas é muito? É muito, só que lembre-se que você tem toda a sua mão de obra,
todo o seu gasto, inclusive o custo da sua implantação, que é diluída no processo que você vai estar colhendo. O hectare de uva, obrigatoriamente, ele tem que te dar, claro que a gente vive a questão das intempéries, tempo e tudo mais, R$65 mil por hectare. Parece pouco. E isso colocando que você está vendendo preço de Ceasa. Se você colocar, que eu acho, e é na nossa experiência hoje dentro da propriedade, a questão do turismo de experiência e o colhe-pague, qual é o maior custo hoje na lavoura de café? Não é adubo, não é a muda, não é assistência técnica, mas qual que é o custo? Mão de obra, todo mundo reclama, mão de obra, não é, Frei? E hoje, se você tem um grupo de 60 pessoas colhendo a sua uva de graça, a mão de obra já está custeada aí, e você está vendendo a R$10 o quilo. Então você tem como agregar. O que está se fazendo lá na região? Né? Nós temos aí Venda Nova também, que é o berço do agroturismo. O pessoal está indo visitar, por exemplo, o Tonoli, acho que alguns de vocês conhecem, produtor de vinho, produtor de uva, e ao mesmo tempo está colhendo o próprio café que está sendo torrado, que está sendo beneficiado. Então o turista, ele quer viver a sua realidade, a sua propriedade. Pode passar. O que se faz com a uva então? Venda in natura, vinho, suco, espumante, destilado, geleia, óleo essencial e o potencial do agroturismo. Pode passar também, para a gente adiantar. Isso. Quais são as variedades obrigatórias para você iniciar um plantio? Volta um pouquinho. Niágara Rosada, Isabel, e eu falo da Bordeaux porque se vocês têm menção de produzir vinho, você tem que ter um pouco de Bordeaux. Mas essas duas primeiras, obrigatoriamente. Qual é a vantagem? Produtividade. Essa Isabel é a Isabel precoce. Antigamente a gente comprava Isabel comum, algumas pessoas devem ter no quintal, amadurece um cacho, o outro não amadurece, demora a uniformidade. Então a tecnologia veio para, junto com a Embrapa, desenvolver. Pode passar. Qual é o processo de uma muda? Bom, a muda vem de duas maneiras, ou raiz lavada, ou dentro de uma sacola com substrato. Perfeito? Peguei a minha muda, plantei, ela já automaticamente brota. Aquela parte vermelha que vocês estão vendo, ou vocês, nas mudas, vocês vão achar uma cera, uma parafina que a gente fala, feita de cera de abelha, tá? O que garante? Questão da selagem, porque é uma enxertia, e a boa formação. Já brota crescendo rápido, e com cachos muitas vezes. Pode passar. Desse processo até ela formar, essa é uma planta com 3 anos, nossa propriedade lá, são 3 hectares todos tampados em estufa, com 5 metros de altura no pé direito, que a gente fala. Uma planta dessas, ela já está no ápice no 3º ano, tá bom? Aqui ela já está, essa foto foi tirada semana passada, e essa área é uma área aberta, para a gente mesclar. Podei ela hoje, com 7 dias, já começa a pipocar e brotar. Com 7 a 14 dias, eu já tenho ela eclodindo. Pensa num pé de alface quando você planta, aqueles alface roxinho. Mesma coisa, essa é a Niágara Rosada. Vocês estão vendo na ponta, aqui assim? Vocês estão vendo que tem algo diferente aqui, aqui e na ponta, concordo? Isso são 3 cachos garantidos na produtividade da sua planta. Qual é a vantagem da uva? Que inclusive é do café também. Quando sai a florada, você já faz a expectativa da conta que você vai fazer no banco. Concorda? Tenho que pagar tanto, vai dar produtividade, a safra vai ser boa. A uva, ela tem essa vantagem de você saber o que você vai vender lá na frente. Opa, esse ano não vai ter uma safra boa, não deu uma boa brotação. Pode passar. Daquela brotação para essa, que é onde já estão 15 centímetros, que é a florada, são 22 dias. Então o ciclo da uva é muito rápido. Por isso que a gente faz a poda sempre na 9 de agosto, porque é uma época que muitas vezes nós já não temos tanto serviço na lavoura. Tem específico a atuação, capina, limpeza e tudo mais, desbrota. Mas a uva, ela te dá condições da sua família, da sua esposa, seus filhos,
está tomando conta dela. Pode passar. Isso, ali. Do dia da poda até a florada, são 22 dias. Do dia da florada até aquele cacho, eu gosto de colocar aquela uva, que é uma uva que nós temos, que a gente faz o suco branco, que é a morena, daquele processo são 2 meses. Pode passar. Aqui nós já estamos no 3º mês. 3 meses passa rápido, gente. Nós estamos em setembro. Semana que vem é outubro. Daqui a um pouco já é a Páscoa de novo. Entenderam? Então a uva, ela te dá essas condições muito rápidas de produtividade e de levantamento. Aqui nós já estamos no ápice da colheita. Qual é a vantagem da uva? Eu estou com ela em maturação agora, ou ela está entrando em maturação, ela dura tranquilamente 1 mês na planta. Se for área tampada, dura até 2 meses penduradinha a uva lá. Claro que a gente controla muito a questão da água. Se for em área aberta, se não tiver problema com chuva, ela dura 1 mês tranquilo. Colhi ela seca, seca que eu falo sem estar molhada, e armazenei numa câmara fria, mais 2 a 3 meses ela dura tranquilamente. Então ela tem essas condições de você potencializar. Pode passar. Vocês já viram um cacho com 2 cores? A natureza é perfeita, concorda? E a vantagem da uva é que ela consegue se mesclar. Polinização, falamos das abelhas. Olha que bacana. O turista chega dentro de um plantio, por exemplo, de Niágara Rosada, ele tem a experiência, Jô, de pegar um cacho mesclado, com 2 variedades diferentes, embora seja da mesma família, das Niágaras. Isso aqui, uma postagem de um turista leva tranquilamente em 50, 100 pessoas, fácil no final de semana. E eles vão procurar, e o incrível que pareça, isso acontece natural. Tá bom? Pode passar. Esse aqui é um pouco do sistema Colipag nosso. A gente libera, claro que são os talhões, libera a pessoa para estar curtindo, né? De vez em quando é um grupo mais específico, a gente faz tipo um piquenique, um café da manhã na propriedade. Pode passá-lo? Pode passar? Isso aqui não tem dinheiro que paga. Você colocar, qual é a vantagem das áreas nossas cobertas? Que aí você tem praticamente um controle 100% de pragas e doenças. Então a incidência de usar produtos químicos e tudo mais é zero. O que nós estamos fazendo muito dentro da propriedade hoje? Infelizmente em áreas fechadas, a adubação ainda é necessária. Mas você tem uma vantagem que está no mercado em abundância, que são os produtos biológicos, que estão suprindo praticamente quase todos os produtos que você usava, né, antigamente nos defensivos. Então o produto biológico é o que a gente usa como maestria dentro dos nossos plantios. Isso aqui são os ônibus que vêm nos visitar direto lá na propriedade. Normalmente, pode voltar, isso aqui é na nossa loja. Pegamos uma tuia velha que tinha, que nós não sabíamos o que fazer, Frei. Era onde a gente jogava o café. A Joelma teve a oportunidade de estar lá em casa, e aí chamamos uma arquiteta e disse: o que nós vamos fazer para chamar o turista para colher a nossa uva? Porque você tem que atender a pessoa. Aí falou: o que é aqui? É uma tuia velha onde fica o café. Eles vão fazer dela a loja de vocês. A madeira da tuia aí é ainda do pai do meu sogro, que tinha a casa, desmanchou e fez. Então isso é uma realidade dentro da propriedade. Pode passar? Não só a uva atrai. O que você tem ali no morro? É tangerina pocã. Ah, posso colher? Pode. Então automaticamente começamos. A gente leva o turista na uva até abril. De abril até agosto, tangerina pocã. Depois de agosto até janeiro, a gente tem a colheita do morango. Resumindo, há um ciclo completo. O que nós estamos fazendo diferente agora? Ali no canto vocês estão vendo o suco de uva, que é a produção nossa dessas uvas. A gente tem o café Gasparetto, que é a produção nossa, e o morango. Depois tem um folder aí, quem quiser provar o morango também. O que a gente está fazendo de diferente da propriedade? A partir de agora, o turista, nós temos café arábica, são 50 mil plantas, estamos aprendendo muito, né? O Verdinho esteve lá ensinando a gente a fazer as podas, que nós não sabíamos muita coisa e estamos introduzindo. O turista vai estar podendo visitar a propriedade e vivenciar, tanto agora na poda da uva, quanto na colheita de plantio de morango, quanto na poda e condução das mexericas e também do café.
Então nós separamos alguns talhões, a Joelma vai nos visitar e vai ter uma experiência, tanto da uva, quanto do morango, quanto do café, quanto da tangerina. Aquele talhão é da Joelma, ela vai ser proprietária daquilo lá, tipo arrendou para ela ter uma experiência. Então em vários momentos do ano, ele vai estar consumindo e vivenciando uma experiência conosco. Pode passar? Nós tivemos a ilustre visita do deputado lá em casa, que graças a Deus, no dia que ele veio, no outro dia o pessoal de Cariacica veio de ônibus para cima, para nos visitar, e isso para nós foi bem gratificante. Aqui está a questão das nossas entrevistas, apareceu bastante entrevista no Jornal do Campo, Google Play, saiu até uma reportagem no Globo Rural, enfim. O pessoal veio visitar essa questão. E o nosso muito obrigado. Bem, gente, daqui o agricultor que mais